Assista agora a primeira parte da aula do Iase Xará. Abra o teu coração e receba a palavra de Deus. Estamos na nossa primeira aula do Iase Xará e nós vamos tratar então assuntos sobre o livro de Mateus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 1. Importante que você traga a Bíblia, né? E para nós começarmos, então, nós vamos falar sobre Mateus. Por quê? Porque Mateus ele tem um diferencial dos outros três evangelhos. Temos quatro: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus ele tem um referencial diferente porque ele vem apresentar Jesus como rei. Ele vem falar de Jesus como rei. Assim como Marcos, ele vem apresentar Jesus como um servo. Isso é o perfil do Evangelho. Quando você lê Lucas, você vai perceber que Lucas já vai apresentar Jesus como o Filho do Homem. E João vai trazer uma apresentação mais mostrando Jesus como Filho de Deus. Cada um desses quatro evangelhos, eles foram escritos para um público. Então, quando nós falamos do evangelho de Mateus, ele foi um evangelho direcionado aos judeus. O livro de Marcos, ele foi mais direcionado aos romanos. E o livro de Lucas, aos gregos. E João já traz uma linguagem mais universal. Ok? Mateus, capítulo de número 1. Nós, às vezes, quando começamos a ler o Novo Testamento, nós temos um pouco de dificuldade e pensamos assim: por que eu vou ler esse monte de nome? Para que eu vou ler esse monte de nome que começa aqui o Evangelho de Mateus? Mas você vai ver nessa aula que é muito importante você ler esses nomes, porque fala da genealogia de Jesus. Amém? Genealogia de Jesus. E quando eu disse que Mateus ele apresenta Jesus como rei, você vai perceber que ele começa falando da genealogia de Jesus, que é a origem de Jesus, no sentido genealógico da linhagem real, porque você vai apresentar um rei, você tem que mostrar a sua linhagem real. E você vai perceber que Mateus capítulo 1, versículo 1 diz assim: livro da genealogia, da origem, que vem de Gênesis, de Jesus Cristo, filho de quem? De Davi. Por que ele cita Davi? Porque ele está falando de um Jesus que tem uma linhagem real. Por isso ele usa a pessoa de Davi já para iniciar de quem ele está falando e qual é a sua origem. Então, você vai ver muitas vezes na Bíblia algumas pessoas que clamaram por Jesus usarem esse termo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lembra dessa passagem do cego Bartimeu, que Bartimeu quer dizer, Bar é filho de Timeu. Então, o cego Bartimeu não era o nome dele, quer dizer que ele era filho de Timeu. Quando esse cego, ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está reconhecendo a linhagem real de Jesus. Então, você vai ver algumas vezes na Bíblia, algumas pessoas se referindo a Jesus como filho de Davi. Mas isso é para explicar a sua linhagem real. Amém? Agora vamos prestar atenção. Outra coisa que muitas vezes nós temos dificuldade de parar para observar é essa partezinha em negrito que vem antes de começar o texto. O que está escrito aí na sua Bíblia? Linhagem real. É só Cristo? Na sua só está Cristo? Alguma está falando de Jesus Cristo? Genealogia de Jesus Cristo, acho que a maioria está, Então, algumas Bíblias, elas vão ter uma referência um pouco diferente.
mas você percebe que a maioria está escrito genealogia de Jesus Cristo. Por que ele fala Jesus Cristo? E eu preciso prestar atenção em tudo. Por que ele fala Jesus Cristo? Porque Jesus seria o seu nome e Cristo a sua missão. Então ele está falando da genealogia de Jesus Cristo, o ungido, o enviado de Deus. Por que é importante nós prestarmos atenção nisso? Porque ele está falando de alguém que tem uma missão. Então não está falando somente, olha, eu vou falar da genealogia de Jesus. Não, eu estou falando da genealogia de um homem, porque ele era 100% homem, 100% Deus, porém, um homem com uma missão, ok? Um homem com uma missão, um homem ungido para um propósito. E este homem, ele tem uma linhagem, a sua linhagem é real, e a sua linhagem, ele começa então destacando a pessoa de Davi. Agora preste atenção, ele diz assim, Jesus, livro da genealogia de Jesus Cristo, né? Jesus com uma missão, ungido, né? o Messias, filho de Davi, a sua linhagem é real. Depois ele diz o que? Filho de Abraão. Percebe que é importante você ler a genealogia, por quê? Porque primeiro ele traz uma linhagem real. Depois, como ele está falando a um povo judeu, ele fala filho de Abraão. Quando ele fala filho de Abraão, nós precisamos ir na origem, o que é que ele está querendo dizer quando ele usa a pessoa de Abraão. Porque, irmãos, pessoas citadas na Bíblia, ou figuras mencionadas na Bíblia, elas muitas vezes estão tipificando alguma coisa, ou uma nação, ou uma pessoa, ou um ciclo. Então você não pode olhar para nomes dentro da Bíblia e pensar somente naquilo que está acontecendo ali na leitura. Você tem que, quando você vê Jesus filho de Davi, então nós estamos tratando da linhagem real. Quando ele fala, e também filho de Abraão, ele está falando de uma outra linhagem patriarcal. Só que dentro dessa linhagem patriarcal, ele está fazendo referência, quando fala de Abraão, a todas as nações da terra. Então eu queria que você fosse comigo lá para Gênesis capítulo 12. Deixa o dedo aí em Mateus, vamos lá para Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, versículo 3. Porque quando Deus está abençoando Abraão, né, na verdade ele ainda não era Abraão, ele era Abrão. Quando ele está abençoando Abrão, no verso 3 ele diz assim: farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. O que ele está dizendo aqui? Farei de ti uma grande nação. Agora olha só, quando nós olhamos para esse texto, e nós vemos que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, na própria genealogia, Jesus já está dizendo algo para o judeu, tipo assim: eu estou falando com vocês, mas a minha mensagem, o meu reino, não é só para vocês. O meu reino vai alcançar todas as nações da terra. O meu reino é para que todas as nações, todos os povos, todas as tribos, todas as línguas sejam alcançadas. E você vai perceber que durante a genealogia de Jesus, quando um judeu ele lê essa genealogia, começa a dar um nó na cabeça dele. Por quê? Porque até então, ele está dizendo que vai abençoar todas as famílias da terra. Porém, quando ele cita Isaac, depois nós vamos ver aqui, versículo 2. Abraão gerou quem? Isaac. Isaac gerou Jacó. A Judá
e a seus irmãos. Dá uma paradinha aí comigo. Olha só, quando ele fala de Isaac, de Abraão e de Davi, até aí, tudo bem. Para eles havia um entendimento. Mas depois de Isaac, quando ele cita Jacó, começa a dar um nó na cabeça do judeu. Porque tinham 3 coisas que os judeus não colocavam na sua genealogia. Primeiro, mulher. Você vai ver daqui a pouco, nós vamos citar o nome de algumas mulheres aqui na genealogia de Jesus. Segundo, um judeu não coloca na sua genealogia alguém que tem um mau testemunho, uma pessoa com má índole. Então o que eles faziam? Eles estavam falando do pai, de repente se o filho foi um cara ruim, então eles tiravam aquele filho e já ia direto para o neto. Eles não colocavam, para não manchar a genealogia. Mas quando na genealogia de Jesus nós vemos Jacó, Jacó na Bíblia quer dizer enganador, suplantador, você conhece a história, né? Já havia um propósito de Deus de Jacó estar acima do seu irmão, mas ele usou de uma forma não correta, instruído pela mãe para enganar o pai, naquela situação de ser abençoado. E o nome de Jacó está aqui na Bíblia, e está principalmente na genealogia de Jesus. Ele não faz questão de falar depois que Jacó se torna Israel, não, ele cita o Jacó, porque ele está dizendo assim, que a interpretação que Jesus, ele não exclui ninguém, irmãos. A religião, ela exclui pessoas. A religião, ela determina quem pode e quem não pode, quem faz parte e quem não faz parte. Jesus não. Jesus, ele quer que todos façam parte. Jesus, ele não exclui ninguém. Ainda que a pessoa teve uma má índole, ainda que ela teve um mau comportamento, mas Jesus acredita nessas pessoas. E hoje nós fazemos parte. Hoje nós somos filhos de Deus por causa de Cristo. Jesus nos colocou na sua linhagem. Nós somos filhos também. Nós somos co-herdeiros em Cristo. Agora, se fosse excluir as pessoas com má índole, que tiveram uma conduta má, será que nós estaríamos fazendo parte? Será que nós estaríamos... Então Jesus, ele começa já a mostrar que o Evangelho de Cristo, ele atrai pessoas, ele não expulsa as pessoas, ele não exclui as pessoas. Por isso que desde a sua genealogia ele quer mostrar que ele quer pessoas que estejam dispostas a serem transformadas, próximas dele. Amém? Então, queridos, Jesus, ele também aqui, na sua genealogia, quando nós estamos falando, né, da sua origem, nós precisamos entender que Jesus também ele é chamado de último Adão. Nós vamos ler Lucas capítulo 2, versículo 38, você vai ver que Adão foi considerado filho de Deus. Vai lá para Lucas capítulo 2, Lucas 3, 38, desculpa. Isso, Lucas 3, 38. É o final da genealogia descrita por Lucas, né? Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então Adão, filho de Deus. Agora olha só, quando Jesus vem, e nós estamos falando da sua origem, ele vem como o último. Esse foi o primeiro Adão que falhou. Agora Jesus vem como o último Adão. Essa referência está lá em 1 Coríntios 15, 45.
Se você quiser anotar aí, mas eu vou ler para vocês. 1 Coríntios 15, 45, que diz assim, ó: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então, assim como o Gênesis começa falando de um Adão, o Novo Testamento começa a falar de um segundo Adão, de um último Adão. Só que um Adão, espírito vivificante. Aquele que veio para ressuscitar o nosso espírito, que estava morto por causa do pecado do primeiro Adão. Então, Jesus, ele é considerado como o último Adão. O Adão, o último Adão que veio, mas não pecou. Foi tentado em tudo, diz a palavra, mas não pecou. Por isso, é através da sua vida que nós vamos estudar ela durante esses meses. Pela sua vida, pela sua morte, pela sua ressurreição, ele pôde ressuscitar o espírito do homem, dar vida ao espírito do homem que estava morto. Aqui homens assim como Jacó, de má índole, homens pecadores, mulheres, homens que a religião não colocaria, teria vergonha de colocar na sua genealogia, mas que Jesus chama para si e diz: eu posso vivificar essa pessoa, transformar essa pessoa. Por isso ele coloca pessoas assim na sua genealogia, dizendo que ele veio para os perdidos mesmo, que ele veio para aqueles que a religião não acreditava, pessoas como eu e você. Então você percebe como é importante nós pararmos e começarmos a observar quanta coisa tem por detrás de um nome, quanta coisa tem por detrás de uma referência que está sendo dita, porque todo o Evangelho, irmãos, toda a Bíblia, ela nos reflete para Cristo, ela nos direciona para Cristo. Então tudo que você vê na Bíblia, pare, leia, releia, busque a origem, por que ele está falando desse nome, qual era o perfil dessa pessoa. Quando ele fala de Abraão, ele fala que ele é um Deus de homens de grande referência, porque Abraão é considerado como o pai da fé. Então, assim como ele é Senhor sobre homens de referência, ele também é Senhor sobre homens que tiveram uma reputação manchada pelo pecado. Homens que foram marcados, e quando você fala de Jacó, a sua mente automaticamente remete ao erro de Jacó. Assim como às vezes você ouve falar de uma pessoa, automaticamente nós não deveríamos ser assim, nós deveríamos ser como Jesus, mas automaticamente a gente já é levado ao erro da pessoa e não à qualidade que Jesus vê nela. Sabe aquela passagem de Jesus no poço falando com a samaritana? Uma mulher que já estava com o 6º marido. Quando os discípulos chegaram, eles até assustaram Jesus falando com essa mulher. Será que ele sabe com o que ele está falando? Por quê? Porque eles não estavam vendo o que Jesus estava vendo nela. Eles viam uma prostituta, uma mulher que tinha carência e precisava estar renovando o seu, trocando de marido de tempo em tempo, porque ela era carente nessa área. Os discípulos viam isso. Jesus via uma evangelista que ia ganhar uma cidade inteira. Então o nome, quando você fala da samaritana, as pessoas pensam no histórico da samaritana. Mas Jesus, ele disse: é necessário que eu passe por ali, porque eu preciso mudar a história daquela pessoa. Então, queridos, nós precisamos entender que quando nós olhamos um nome na Bíblia, nós temos que olhar com a ótica de Cristo. E é interessante que ele chama para si, ele fala: bota na minha genealogia.
Bota o Jacó aí. Coloca o Jacó. Não, faz o seguinte, bota a Raabe também. Não, faz o seguinte, porque na genealogia de um judeu, outra coisa que eles não colocavam eram gentios. Bota a Ruth aí. Você percebe, irmãos? Nós vamos continuar lendo a genealogia. E olha o que diz aqui o texto. Versículo 3. Judá gerou a quem? Tamar. Vocês sabem quem foi Tamar? Hã? E ela teve um caso, o sogro, né? Depois você lê lá em Gênesis 38. Ela fez lá uma artimanha lá, depois você lê no texto, e ela teve relação com o sogro. Aí Jesus fala assim: bota na minha lista aí. Eu vim de uma linhagem real. Sim, eu vim de uma linhagem de homens grandes, homens de fé. Mas eu quero dizer que na minha linhagem, na minha genealogia, tem lugar para homens que fizeram coisa errada, para mulheres que fizeram coisa errada. Então isso começou a dar um nó na cabeça do judeu. Isso começou a dar um nó. E aí você vai ver que ele começa a citar aqui, né? Nós não vamos pegar ponto por ponto, mas você vai ver que ele começa a citar aqui, dentro da genealogia, o nome de pessoas. Por exemplo, quando ele fala de Tamar, quando ele fala de Raabe, a gente é arremetido à pessoa e sabemos que ela tinha uma conduta que marcou a vida dela, mas o olhar de Jesus é diferente. O olhar de Jesus é diferente do nosso olhar. Depois nós vamos ver, ele inclui, né? Além de Tamar, além de Raabe, né, que era uma prostituta. Depois você pode ler Josué capítulo 2, versículo 9. Tamar está lá em Gênesis 38. Ele fala de Ruth, né, uma moabita, uma considerada pagã, uma moabita. E ele vai falar também de uma outra mulher na sua genealogia. Ele vai falar sobre a mulher de Urias, Betseba. Esse ponto nós precisamos prestar muita atenção, porque nós estamos falando de uma origem. Irmão, presta atenção. Origem. Quando ele cita a mulher de Urias, e ele fala de Betseba, por que ele cita a mulher de Urias e não a mulher de Davi? E aí a gente tem que parar para prestar atenção. Por que ele cita a mulher de Urias e ele não fala que ela era a mulher de Davi? Porque isso está ligado à sua primeira aliança. Isso está ligado, né? Ainda que houve um adultério, depois desse adultério houve, Davi manda matar Urias, manda, né, tirar ele da frente, e depois ele casa com ela, ele fica com ela. Mas na genealogia de Jesus, presta atenção nisso,
ele cita que ela ainda é mulher de Urias. Porque é isso que para Jesus estava diante dele como a aliança que eles haviam feito. A aliança dela era com Urias. O que para Deus prevalecia era com Urias. Então, mas ele está citando, mencionando essa mulher que teve um caso com Davi, e dizendo que na genealogia dele, há lugar para esse tipo de pessoa. Para quê? Para serem transformadas. Então, quando nós olhamos para a genealogia de Jesus, e às vezes nós não paramos para ler os nomes, para ler a história dessas pessoas, nós perdemos muito daquilo que ele vai começar a construir para nós dentro do Evangelho. Por isso, irmãos, Jesus ele começa vindo com esse encargo, estabelecer um reino diferente daquilo que as pessoas estavam acostumadas a viver. Daqui a pouquinho, um pouquinho mais à frente, nós vamos ver que Jesus, quando ia falar alguma coisa, ele vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito? Acho que não está gravando não. Vocês ouviram o que foi dito? Agora, por que ele falava assim, eu porém vos digo? Por que ele está dizendo, eu porém vos digo? Nós vamos ver isso lá no capítulo 4, quando começa o Sermão da Montanha. Por que, irmãos? Porque assim, mudou a estação, mudou, o reino agora está sendo estabelecido pelo Filho. Amém? Então, então eu dispenso tudo que estava na lei, eu dispenso tudo que aconteceu. Não, aquilo que acontecia na lei, no Velho Testamento, Hebreus capítulo 10, versículo 1, você vai ler lá, que diz assim, que a lei era uma sombra dos bens vindouros, e não a imagem exata. Por exemplo, vocês conseguem ver daí a sombra da minha mão ali balançando no chão? Quantos conseguem ver? Só que você olha para aquela sombra ali, você não consegue ver nitidamente que ali tem uma unha, que ali tem impressões digitais, tem alguns traços na palma da minha mão. Na sombra você não vê, mas isso é a imagem exata. O que ele está falando? Que aquilo que aconteceu no Velho Testamento era uma sombra dos bens vindouros, não era uma imagem exata. A imagem exata de tudo que aconteceu lá é Cristo. Amém? 10, verso 1. A lei é a sombra. Então, nós não dispensamos a lei. Tanto é que Jesus ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir. Só que o fim, a Bíblia diz também que o fim da lei é Cristo. Então entenda que quando ele veio estabelecer o reino, agora eu preciso entender como é a constituição desse novo reino. E a constituição do novo reino, nós começamos a entender pela sua genealogia. Porque dentro da sombra, isso não podia acontecer, mas agora na realidade que é Cristo, pode, porque Cristo é o fim da lei. Então, ele vem para cumprir tudo que foi profetizado a respeito dele. Amém, irmãos? Tudo que foi profetizado a respeito de Cristo, ele vem cumprir. Agora volta aqui para Mateus, presta atenção comigo. Por isso você vai ver daqui para frente, muitas vezes, a seguinte frase: isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Você já percebeu isso quando você lê Mateus? Então quando você pega uma frase dessa, e isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Eu não continuo lendo, eu vou dizer assim, o que aconteceu? Disse que nasceria de uma virgem. E que profeta que falou isso?
Volta lá, Isaías capítulo 7, versículo 14. E ele dará um sinal, a virgem conceberá e dará luz ao filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, isso está acontecendo para cumprir uma profecia. Então, por que está dentro desse novo reino, desse novo reino sendo estabelecido? Porque Jesus, ele não veio para fazer a sua vontade, ele veio para cumprir a profecia. O que Jesus faz é para cumprir o que foi dito. O caminho que Jesus percorre é para cumprir o que foi dito. Olha lá, Mateus capítulo 1, versículo... Volta lá, Mateus capítulo 1, deixa eu ver se é o versículo 12. 22? 22 começa, né? Isso, do Emanuel. Vamos lá, só para você entender. Leia comigo aí na sua Bíblia, ó. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer... Depois nós vamos voltar nesse ponto aí, porque eu não concordo com essa tradução, que ele é o Deus conosco. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Vamos ficar só no isso aconteceu para que se cumprisse. Você vai ver um pouquinho mais adiante, nós vimos aí versículo 22, né? Depois você vai ver também no versículo aqui, ó, versículo 17, capítulo 2, versículo 17, capítulo 2 de Mateus, versículo 17, o que diz aí? Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta: ouve-se uma voz em Ramá, choro. Aqui já está falando da morte das criancinhas lá que Herodes mandou matar. Mas isso aconteceu para que se cumprisse. Você vai ver um pouquinho mais adiante, no versículo 23 do capítulo 2, diz assim: e foi e habitou numa cidade chamada Nazaré. Por que ele foi para essa cidade chamada Nazaré? Porque ele tinha que ir para lá e ele queria ir para lá? Não, diz o texto: para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Se nós pegarmos um pouquinho mais adiante, deixa eu lá, capítulo 4, versículo 14. Vamos ler o 13 também. 13 e 14, diz assim, ó: deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali. Para quê? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Então você percebe, irmão, que um novo reino é estabelecido. Esse reino havia sido profetizado. Jesus vem cumprir uma profecia. Se você ler no livro de Apocalipse, você vai ver lá, Jesus é chamado de o Espírito da profecia. E nisso eu queria trazer algo para você. Nisso eu queria, assim, em meio a esse ensinamento de que Jesus veio para cumprir uma palavra liberada, eu quero dizer para você, irmão, fique atento no que Deus fala para você, porque se Ele disse para você algo, você tem que andar para cumprir essa profecia. Porque muitas vezes nós temos uma palavra, uma profecia, uma palavra liberada de Deus sobre a nossa vida, só que nós não estamos vivendo para cumprir aquilo. E se nós não cumprirmos aquilo que é a palavra de Deus liberada sobre a nossa vida, nós não vamos cumprir o propósito pelo qual nós estamos aqui.
Então tudo que acontece na Bíblia está acontecendo tanto para mostrar o percurso de Jesus, a caminhada de Jesus, mas também está sendo para que nós venhamos observar e, como cristãos, pequenos Cristo, representantes de Cristo nessa terra, como filhos de Deus, nós precisamos caminhar na mesma pegada. Nós precisamos entender que a nossa vida, nós falávamos agora há pouco ali na reunião, o pastor Rodrigo estava ministrando uma palavra para nós sobre a questão da paternidade espiritual. Porque quando Paulo fala para Timóteo, ele fala, meu legítimo filho na fé. Sabe, irmãos, nós precisamos entrar num lugar que nós vamos entender que Deus estabelece pessoas que elas vão, como pais espirituais, exercer paternidade sobre a nossa vida e dar destino, liberar uma palavra sobre a nossa vida, e nós vamos andar para que se cumpra aquilo que foi liberado sobre a nossa vida. Então é muito importante nós entendermos que o reino de Deus, vindo e sendo inaugurado através de Jesus, ele vem para trazer uma nova cultura para nós. Por isso nós precisamos arrancar, nós precisamos recusar essa mente religiosa, essa religiosidade que muitas vezes está impregnada em nós, e nós precisamos começar a olhar para as pessoas como Jesus olha, trazer as pessoas para perto, e precisamos entender que as palavras que são liberadas para que nós possamos caminhar sobre elas e cumprir o propósito que nós fomos chamados para cumprir nessa terra. Assista agora a segunda parte da aula do Iase Xará. Que Deus continue falando ao seu coração. Eu acho que é importante eu dar uma frisada novamente nessa questão do cumprimento das profecias, né? E usando essa pergunta que foi feita, como que eu vou saber? Então, para isso a sua Bíblia tem referência. Para isso nós indicamos que se você puder ter uma Bíblia de estudo, eu particularmente, eu uso a Bíblia Thompson, que ela é por cadeia temática, e eu uso a Plenitude. São estudos diferentes, uma com comentário e a outra com cadeia temática. Qual é a diferença? A Plenitude, ela traz um comentário, nas suas bordas, e a Thompson, ela trabalha com cadeia temática. Então, quando você ler um assunto na Bíblia Thompson, falando sobre, vou dar um exemplo aqui, sobre santidade. Então, quando você pegar a Bíblia Thompson, ao lado ela vai ter uma cadeia temática, que no final dela, ela vai tratar todos os assuntos, todas as referências bíblicas que envolvem essa palavra. Então, ali você consegue enriquecer o seu estudo, Você consegue enriquecer o seu estudo e você consegue entender melhor. Às vezes, quando a Bíblia ela está falando de um assunto, por exemplo, às vezes você vai ler o nome de um animal, e do lado aqui na Bíblia, cadeia temática, ela vai ter lá o nome desse animal. Vamos dar o exemplo do cordeiro. Então, ela vai dar todas as referências aonde essa palavra está escrita. E quando você pega a referência Thompson e você junta com uma outra Bíblia, que ela traz o seu comentário, você vai entender que ela está falando de uma tipologia de Cristo. Por isso, quando em Gênesis, ou melhor, em Êxodo capítulo 12, o Senhor manda sacrificar um cordeiro, e pegar o sangue daquele cordeiro, e colocar na verga da porta, tudo que você está lendo ali, é uma tipologia de Cristo. Quando João, agora nós vamos para o Novo Testamento, quando João está batizando o povo no Rio Jordão, e ele olha para a fila do batismo, e ele vê um chegando até ele, e ele aponta para esse homem, e diz aí, eis aí o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Então a Bíblia não está falando simplesmente de um animal, ele está dando uma referência de Cristo. E ali então, Cristo vem, e João, ele entende que precisava ali cumprir aquela profecia. Quando nós começamos a buscar essas referências, quando nós começamos a aprofundar um pouco mais, nós vamos perceber, irmãos, que a nossa vida vai sair desse nível raso, desse evangelho superficial. Sabe, mudou o tempo. Pastor Rodrigo falou sobre isso aqui domingo. Aquela oraçãozinha de 5 minutos não dá mais. Aquela leiturazinha, ou melhor, aquela prática antiga de abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar em cima da estante, não dá mais, irmão. Irmãos, nós precisamos saber quantos livros tem na Bíblia. Nós precisamos saber que ela é dividida em 2 testamentos. Nós precisamos saber quantos livros estão no Velho Testamento, quantos estão no Novo Testamento. Nós precisamos saber o que são cartas de Paulo, o que são livros poéticos. E nós vamos entender tudo isso em bibliologia. Mas é muito importante que você aprenda a manusear a Bíblia. Sabe por quê? Eu, por muito tempo, dentro da igreja, às vezes o pastor falava, abre a sua Bíblia agora. Se eu falar agora para você, abre a sua Bíblia no livro de Naum. Vamos lá, abre a sua Bíblia no livro de Naum. Quem achar o livro de Naum, já levanta a mão para mim aí. 2 já acharam, 3, 4, 5, 6. Olha lá, vamos escutando o barulhinho de Bíblia. Eu quero que você ache, irmão. Vamos lá, tem barulho de Bíblia ainda. Beleza, não precisa procurar mais. Venceu o tempo. Se fosse uma gincana aqui, você já tinha perdido. Mas quantos aqui sabiam que tinha o Naum na Bíblia? Quantos não sabiam? Melhor assim, né? Quantos não sabiam que o Naum estava na Bíblia? Não tenha vergonha, irmão. Eu não sabia que tinha esse livro na Bíblia. Você está vendo? Existem alguns profetas menores, eu até estava explicando isso agora há pouco aqui para uma pessoa que fez a pergunta. Aí quando a gente fala assim, está entre os profetas menores, ou está entre os profetas maiores, você precisa visualizar a Bíblia quando uma referência é dada. Por exemplo, se a gente falar assim, olha, eu quero que você abra lá no 3º livro do Pentateuco. Qual seria? E aí? Você está vendo que surge uma... Então, mas onde está esse Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, assim, nós precisamos, irmãos, entender esse manual. Por quê? Porque às vezes a gente entra num culto e a gente não é alimentado totalmente, porque tem coisa que a gente não sabe o que é, a gente não come. Porque você vem aqui para se alimentar, não vem? A palavra, Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus falou isso. Então eu venho para me alimentar da palavra, eu venho para adorar o Senhor, eu venho para prestar um culto ao Senhor, mas eu venho para me alimentar da palavra de Deus. Agora, se eu pegar um prato, num negócio, botar na tua frente e falar, come aí, irmão. Você vai falar, mas o que é isso aí? Não, come aí. Você vai comer um negócio que você não sabe o que é? Agora, se levar isso para o sentido espiritual, às vezes uma palavra, uma referência bíblica, ela é liberada, só que eu não sei aonde está aquilo, o que quer dizer aquilo, eu não consigo comer. Está entendendo? Estou falando no sentido espiritual agora. Porque, às vezes, não dá para alguém que está ministrando ou liberando uma palavra, não dá para ficar explicando toda a história de novo. Então, às vezes, ele cita uma tipologia. Quando fala da mulher, muitas vezes você está escutando uma mensagem, só que essa pessoa que está ministrando, ele está falando de uma mulher,
Mas ele está falando, usando essa mulher para dizer que a igreja, a mulher representa a igreja na Bíblia. E aí eu não entendi aquilo. Eu não consigo desfrutar daquilo. Porque eu só desfruto daquilo que eu entendo. Amém? Então nós precisamos sair desse nível raso. Nós precisamos entender que este é o verdadeiro manual de Deus da nossa vida. Aqui tem tudo o que a gente precisa. Para cuidar de filho, para cuidar do marido, para cuidar da esposa, para honrar os pastores, para se relacionar com os irmãos, para ter uma vida lá fora de caráter, para ter um bom testemunho. Tem tudo, irmão, tudo que você quiser. Tudo que eu e você precisamos. Então, nós precisamos nos dedicar a isso. Nós precisamos parar e nos aprofundar na palavra, porque eu vejo esse lugar aqui, pessoas como vocês aqui nessa noite, os meninos que estão aqui atrás, os alunos que estão lá em cima, eu vejo um grande exército de Deus sendo levantado, sabe, sendo capacitado. Quando você pega a carta de Paulo aos Efésios, ele fala, né, que nós devemos tomar o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Devemos tomar o escudo para apagar os dardos inflamados do maligno. Sabe, Deus está levantando um exército, irmãos. Deus está levantando o seu exército. E eu vou dizer mais. Vou usar essa palavra sem medo de dizer isso. E você vai entender o que Deus está fazendo nesses tempos. Deus está levantando uma igreja dentro da igreja. Uma igreja dentro da igreja. E aí você vai começar a ver os que são prudentes e os que são insensatos. Todos ali são virgens, todas ali elas tinham azeite, todas ali esperavam pelo noivo, é o que a igreja está fazendo, esperando o noivo. Todos. Só que de 10, 5 foram prudentes, 5 insensatas. Quando Jesus estabelece essa parábola, quando Jesus coloca essa parábola, ele está falando que parece que tudo é igual, mas tem algo que vai fazer a diferença, que é aqueles que tinham azeite de reserva. E o azeite representa a unção do Espírito Santo. E quando eu falo de levantar uma igreja dentro da igreja, é porque tem uma igreja que não crê mais no Espírito Santo. Tem uma igreja que não está buscando mais a dependência do Espírito Santo. E Jesus está levantando uma igreja dentro da igreja. E nós precisamos fazer parte dessas 5 prudentes. Nós precisamos fazer parte dessas que estão se capacitando, se armando. Sabe, que estão na expectativa do noivo. O que nós estamos falando aqui é da volta de Jesus. Expectativa da volta de Jesus, irmãos. Por isso nós precisamos conhecer Ele. Por isso nós precisamos conhecer a sua origem. Por isso nós precisamos conhecer... É interessante, nós vamos entrar no capítulo 2. Hoje não, nós vamos só vou fazer um comentário aqui. Mas nós vamos ver no capítulo 2 sobre o nascimento de Jesus. E assim como nós estamos falando de um primeiro Adão e de um segundo Adão, e assim como nós vamos falar do nascimento de Jesus, que os religiosos não conseguiram interpretar onde ele nasceria, eles sabiam a teoria, mas na prática eles não sabiam. Existiam uns homens, astrólogos, ou astrônomo, mexe com estrela, que é o quê? Eles estavam olhando para as estrelas. O fato deles estarem olhando para as estrelas representa que quem está querendo entender e está na expectativa da vinda de Jesus tem que estar
fazendo uma leitura do que os céus estão sinalizando. Você entende, querido? Assim como nós vamos falar do nascimento, nós precisamos entender que o céu está sinalizando a volta de Jesus. Há uma liberação do céu para a terra, para que nós venhamos entender e remir o tempo que nós estamos vivendo. Nós vamos falar do seu nascimento, mas nós precisamos estar conectados com os céus. Por quê? Porque Jesus está voltando. Eu escutei um glória a Deus lá no fundinho. Jesus, irmãos, está voltando. Agora veja comigo. Jesus está voltando. Ele veio estabelecer um reino. Amém? Enquanto ele passou por aqui, ele veio para estabelecer um reino. E ele disse que esse reino, ele estaria dentro de nós. Esse reino estaria dentro de nós. E nós precisamos entender, irmãos, que quando nós nos movemos alinhado com o céu, nós conseguimos manifestar o reino que está dentro de nós. Mas se nós não estivermos fazendo a leitura do que o céu está dizendo, nós não vamos conseguir manifestar o reino. Agora, veja comigo, daqui a pouco nós vamos ler esse texto lá na frente. Diz, por que nós estamos falando do Evangelho de Mateus que veio falar de um Jesus, de uma linhagem real? Porque ele disse assim, que ele vai voltar, sabe quando? Quando este Evangelho do reino for pregado a todos. E aí é onde nós precisamos sair de um nível e entrar no outro. Por quê? Irmãos, Evangelho da salvação é uma coisa. E Evangelho de reino é outra coisa. Salvação não te custa nada. Ele pagou o preço. Agora, estar no reino é tomar a força. Nós precisamos entender isso. Nós estamos falando de Mateus, que vem apresentar um Jesus Cristo com uma missão de estabelecer um reino dentro dos homens, para que os homens manifestem esse reino. Agora, veja comigo, Jesus mesmo vai dizer assim, que a vinda dele será depois que esse evangelho do reino for pregado a todos. O evangelho do reino. Então, nós precisamos entender. Só que se nós não entendermos que nós estamos dentro desse contexto, como é que nós vamos pregar esse evangelho de reino para as pessoas? Se nós ainda vivemos, às vezes, fomos salvos, mas vivemos um evangelho de religião, que a religião trouxe para nós. Um evangelho de regras, um evangelho de pode e não pode. Como, se a nossa mente não mudar, se nós não entendermos que Ele nos tirou do Egito e disse assim, agora a Canaã é de vocês, possua. Então a linguagem, nós precisamos entender a linguagem desse reino. Nós precisamos entender a constituição desse reino. E nós vamos entender isso quando a gente chegar no capítulo 4, que é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, do capítulo 4 ao capítulo 7, é a constituição do reino. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os mansos, os pacificadores, o que tem fome e sede de justiça. Então, quando ele começa a falar sobre isso, ele está estabelecendo uma constituição. Não adianta eu simplesmente saber que ele veio estabelecer um reino, mas eu preciso me mover dentro da constituição do reino. Faz toda a diferença, irmãos. Porque se eu não estiver dentro dessa constituição do reino, às vezes eu posso falar o que está aqui e não surtir efeito. Como assim? Eu gosto de usar um exemplo da Marta e da Maria. Quando Lázaro morre, João capítulo 11, e Jesus demora 4 dias para ir lá. E Lázaro já está morto, enterrado. E eu gosto porque Jesus fala que aquela situação não acabaria em morte e Lázaro morreu. Porque Jesus ele vem para fazer a gente pensar.
Porque você lê no início, ele fala, não, pode ficar tranquilo, essa situação não vai acabar em morte. Aí depois você vê ele dizendo claramente, Lázaro está morto. E ele diz assim, eu me alegro. Imagina, a Bíblia diz assim, que ele amava Lázaro e a sua casa, a sua família, e daqui a pouco ele está falando assim, eu estou contente porque o Lázaro morreu. Peraí, se eu não entender a linguagem desse reino, eu falo assim, mas que Jesus é esse? Que ele fala que ama o cara e agora está contente que o cara morreu. E já falou que o cara não ia morrer, agora o cara morreu. Peraí, isso dá um nó na cabeça da gente. Então Jesus mentiu? Não. Ele falou que não ia morrer, morreu. Você já parou para... Mas só que nós precisamos entender a linguagem do reino. Aí, como eu disse, às vezes você pode falar uma coisa, mas no reino não tem efeito nenhum. Por quê? Porque quando Marta fala assim, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Maria fala a mesma frase, só que ela tem uma atitude diferente um pouquinho antes. A Bíblia diz que ela se prostra e ela diz assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí você pode olhar e falar assim, mas as duas falaram a mesma frase. Só que dentro do reino, irmão, é como se existisse um filtro, que não é mais aquilo que você fala, mas é aquilo que é a intenção do que você está falando. Eu posso falar a mesma coisa que você está falando com intenção diferente. E dentro desse texto nós conseguimos entender, porque quando Maria fala a frase, Jesus chora. Ele tem compaixão. Porque a frase dela era como se ela dissesse assim, Senhor, eu tenho uma convicção tão grande dentro de mim, que eu tenho certeza que se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que ela não usou todos esses termos que eu estou falando aqui. E a Marta falou a mesma coisa, só que a Marta falou no sentido de desabafo. Tipo assim, o Senhor tinha que estar aqui. O Senhor disse que ama a nossa casa, o Senhor disse que ama a nossa família, e o Senhor deixou meu irmão morrer. Jesus, ele está lendo hoje, não aquilo que os nossos lábios estão falando, mas aquilo que o nosso coração está expressando. Então, irmãos, nós precisamos entrar num lugar de adoração, sabe, de verdade, que aquilo que nós falarmos tem que estar acontecendo aqui dentro. Por isso que eu estou falando para você, há uma linguagem dentro do reino de Deus que não é mais só por palavra, ela é por sentimento. Sabe por quê? Porque disseram assim, lá na lei está escrito, se um homem, ele tiver uma relação com uma mulher, e isso é pecado, fora do casamento, o adultério. Na lei estava escrito isso, e Jesus está falando lá no Sermão da Montanha. Aí Jesus para e fala assim, agora, dentro desse reino que eu vim estabelecer, dentro dessa constituição nova que nós precisamos viver, não precisa mais você deitar com ela. Se você pensar com intenção impura, você já adulterou, você já pecou com ela. Então você percebe que aquilo que tinha que ser uma prática no físico, agora é só uma intenção. Aquilo que parecia a mesma frase, já não é mais a mesma frase. Aquilo que a Marta falou, igualzinho que a Maria falou, não é a mesma coisa dentro do reino. Então, a linguagem, ela não é só mais aquilo que eu falo. Posso contar com você, irmão? Aí ele fala, sim, da boca para fora, mas não há um sim aqui dentro. Por isso que Jesus falou assim, dentro dessa constituição do meu reino, para que vocês desfrutem dele, tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso não é procedência do meu reino. Isso é maligno. Existe o reino de Deus e o reino das trevas. Entende, irmão?
não é mais o que eu falo. Porque se o reino está dentro de mim, é o que eu... são as minhas intenções. É a diferença da obediência e da submissão. Obedecer, você pode obedecer sem vontade de se submeter. Olha, eu gostaria que você fizesse isso. Tá bom. Vou fazer. Só que aqui dentro de mim, eu começo. Mas por que eu? Hoje não é meu dia, eu não estou na escala, eu não devia fazer. Está folgando comigo. Eu estou fazendo, mas não estou me submetendo. Estão entendendo? Então, o que eu estou falando com isso, queridos? Eu estou falando de uma linguagem que nós precisamos entender dentro do reino. De um posicionamento que nós precisamos ter dentro de um reino. Saber que há uma ótica de Deus agora não apenas para os meus lábios, mas para dentro de nós. Não é só o que eu faço, é o que eu penso também. Não é só o que eu falo, são as minhas intenções. Então eu preciso ser, vou usar aqui as palavras do pastor Rodrigo, eu preciso ser transparente e entrar num lugar de relacionamento com o Senhor, para que eu possa me desprender de tudo aquilo que não faz parte desse reino de Deus. Você concluiu esta aula. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe e você continue crescendo no conhecimento.